Olá, estaremos aqui resolvendo a atividade de pesquisa operacional e essa atividade ela tem alguns tópicos que a gente vai ter que cumprir aqui, que é estar explicando como é feito o modelo de programação linear, a montagem do modelo, explicar o que é função objetivo, variáveis de decisão e restrições. Também mostraremos a solução completa utilizando o simplex e o seu algoritmo, explicar também os passos, montagem de quadros, fazer a interpretação dos resultados e também a análise de sensibilidade no final. Bom, resumindo aqui, existe uma empresa, a Fashion Things, ela é produtora de acessórios femininos, entre eles bolsas de dois modelos, que é o modelo padrão, que tem um preço médio, e o modelo de luxo, que tem um preço alto. Bom, existe um distribuidor que irá estar comprando as bolsas dessa empresa, e ele garantiu que nos próximos 3 meses faria a compra de todas as bolsas que foram produzidas, entre os modelos padrão e modelo de luxo. E bom, a empresa Fashion Things terá que se organizar para estar produzindo o máximo que ela conseguir. Dessa forma, ela terá um lucro maior. Então, ela terá que se organizar para ter o mínimo de desperdício possível. As etapas do processo de construção de uma bolsa, ela se baseia em corte e coloração, em costura, em acabamento, inspeção e empacotamento. E para cada uma desses recursos, existe uma quantidade limite de hora, uma quantidade limite de mão de obra. E para cada tipo, né? Então, para cada tipo de bolsa, existe uma quantidade de hora para produzir. Então, por exemplo, padrão, ela gasta 7 décimos de horas, a costura gasta meia hora, o acabamento gasta uma hora, a inspeção e empacotamento gasta um décimo de horas. Então, para a produção da bolsa padrão, ela gasta esse tanto de recurso. E a Fashion Things também tem que construir a de luxo. E ela tem aqui suas restrições, né? Então, o tanto que ela gasta em cada processo. E, como comentei, tem um limite. Então, tem um tempo de mão de obra disponível nesses 3 meses. Dessa forma, a empresa ela vai ter que se organizar para que ela consiga fabricar o máximo, consiga o maior faturamento. Lembrando que aqui a gente tem R$ 10 de lucro para produção de uma bolsa padrão e R$ 9 de lucro para uma produção de uma bolsa de luxo. Bom, para estar resolvendo isso aqui, primeiro vamos estar montando aqui o modelo original é, desse problema. Então, vamos lá, modelo original. Bom, o que o modelo original começa? A gente começa com as variáveis de decisão. E o que seriam as variáveis de decisão? São as incógnitas do nosso problema, do nosso modelo, né? E o que seria? Seria a fabricação, a quantidade de fabricação de cada uma dessas bolsas, a padrão e a de luxo. Então, uma das variáveis de decisão, que a gente vai chamar aqui de x1, está referente à quantidade de bolsas padrão, beleza? E uma outra variável aqui, que a gente vai chamar de x2, seria a quantidade de bolsas de luxo, tá? Luxo, beleza? Então, aqui temos definido as nossas incógnitas, as nossas variáveis de decisão. Passando para a próxima parte da definição do nosso modelo, temos a nossa função objetivo. E o que seria a função objetiva? A função objetiva é uma função que busca maximizar ou minimizar alguma coisa dependendo do nosso objetivo. E o que a gente tem aqui como objetivo? Maximizar o nosso lucro. Então, temos que maximizar o nosso lucro. E como que a gente maximiza o nosso lucro? Qual que é a função que vai dizer qual é o nosso lucro? Será o lucro da bolsa padrão, então 10, vezes a quantidade, que é definida por x1, de bolsas padrão. Então, a gente tem aqui o lucro da bolsa padrão. Então, para bolsas de luxo, a gente tem 9 vezes x2. Então, temos aqui definida a nossa função objetivo. E agora, o próximo passo na montagem do nosso problema, do nosso modelo, é a definição das restrições. E o que seriam as restrições? Seria
especificar em equação, em uma inequação, ah, ou uma equação, mas no caso aqui a gente vai estar com uma inequação, especificar o limite dos nossos recursos. Então, por exemplo, para corte e coloração, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 0,7 vezes 0,7 vezes x1 mais 1x2 menor ou igual a 630. Então, a gente tem aqui o corte e coloração. Opa. Corte e coloração. Tá. Então, corte e coloração, a gente pode gastar no máximo 630 horas. Então, é definida uma inequação de menor ou igual. Então, no máximo 630 horas a gente vai estar gastando. E quanto que a gente vai estar gastando? É o tempo para fabricação de uma, que é o nosso coeficiente aqui, 0,7, bolsa padrão, vezes a quantidade produzida, mais uma hora aqui, que é o gasto de corte e coloração da bolsa de luxo, vezes a quantidade de bolsas produzidas. E esses dois números aqui, multiplicados e depois somados, tem que dar menor ou igual a 630. Então aqui temos a definição da nossa primeira restrição. Vou estar aqui definindo as próximas restrições, que é basicamente aplicar aqui a mesma coisa para as demais linhas. Então, continuar aqui. 0,5 x1 mais 5/6, 5 dividido por 6, né, que é o que a gente tem ali, dá aproximadamente 0,83 x2 menor ou igual a 600. Então aqui a gente tem costura. Opa. Costura. Próxima, acabamento. Acabamento, 1x1 mais 0,66, aproximadamente 2/3 aí, de x2 menor ou igual a 700. Acabamento. E inspeção e empacotamento, a gente vai estar pondo aqui também, 0,1 x1 mais 0,5 x2 menor ou igual a 135. Inspeção e empacotamento. Beleza. Então aqui a gente tem as definições das nossas restrições. E por último, que é a última restrição aqui, x1 e x2 devem ser maior ou igual a zero, porque não existe fabricação negativa. Então, meio que uma restrição meio que intrínseca, que é ao nosso modelo. Então, ou não fabrica ou fabrica alguma coisa. É isso que essa restrição diz a nossa. E agora passando para o modelo do simplex. Então vamos passar aqui para o modelo do simplex. Opa, modelo simplex. Bom, nossa função objetiva aqui se mantém a mesma, vou trazer ela para cá. E agora as nossas restrições, que sofreram alteração aqui. Bom, para a definição de restrições no modelo do simplex, a gente vai estar adicionando uma variável de folga, chamada variável de folga para cada uma dessas restrições. Que é o quê? A gente vai transformar uma inequação numa equação adicionando uma variável de folga. Então aqui, como é uma inequação de menor ou igual, a gente adiciona uma variável de folga somando. Então a gente tira a inequação e adiciona uma variável de folga. E vamos fazer isso para as demais. Então, vou fazer aqui para tudo. Estou chamando de F1, F2, aqui vai ser F3, aqui F4. Opa. F4. Bom, aqui a gente tira. Essa última aqui não precisa. Bom, temos a definição das nossas restrições. Agora a gente pode ir para a parte de realizar o quadro. Montamos o modelo, agora vamos fazer o quadro. Quadro. Quadro, a gente coloca a base. A gente coloca x1, x1, x2, f1, f2,
F3 e F4 e o nosso valor. E aqui na base a gente vai colocar nossas primeiras variáveis básicas, que são o quê? São as variáveis de folga. Então, vou colocar todas elas aqui. E o lucro, tá? Pode esquecer do lucro. E agora nesse quadro, montaremos em cima das nossas restrições e da nossa função objetivo. Vou trazer para cá. Trazer para cá também. Perfeito. E agora a gente vai montar aqui. Vamos colocar os valores das nossas restrições nos seus campos referentes a cada coluna. Então, x1 igual a 0,7, x2 igual a 1, f1 igual a 1 e aqui tudo igual a 0, tá? 0, 130. Então, 1,5, 0,83. Opa. 0, 0, 0, 600. Aqui 1. Aqui 0,66. Aqui 0. Aqui 0. Aqui 1. Aqui 0 também. 0. E aqui 700. Beleza. Bom, aqui 0,1. Aqui 0,25. Aqui 0. Aqui 0. Aqui 0. Aqui 1. E aqui 135. Agora vamos aplicar a nossa função objetivo na base aqui do lucro, né? E não pode esquecer que aqui temos que colocar invertido o sinal dos coeficientes das variáveis de decisão. Então vamos colocar menos 10 e menos 9. Não pode esquecer de fazer isso, senão não funciona o algoritmo do simplex. 0 e a gente preenche com 0 aqui. E o nosso lucro inicial é 0 também. Agora, vamos fazer a nossa primeira solução básica inicial. Basicamente não tem nada ainda, não produzimos nada. Então vamos fazer aqui as nossas variáveis básicas primeiro. Melhor, as não básicas. Vou fazer as não básicas primeiro. As não básicas, ou seja, que não estão na base aqui, ó. Elas não estão nesta base. Elas são x1 e x2. E qual o valor delas? Como elas não estão na base, o valor delas é 0. 1 igual a 0 e x2 igual a 0. Agora as nossas variáveis básicas que estão na base são f1, f2, f3, f4 e o lucro. O lucro a gente pode deixar separado aqui. Vou colocar o lucro separadinho aqui. F1, é só a gente olhar ali na coluna do B. F1 é 630. F2, 600. F3, 700. F4, 135. E o nosso lucro, que é 0 por hora. Bom, o que essas variáveis aqui indicam para a gente? Que não houve produção. Então, isso aqui é referente à nossa produção. Produção de x1. Então, não teve produção de x1. Então, vou colocar aqui, ó, produção. Produção aumentada aqui na coluna. E essas outras variáveis aqui são referentes à sobra, ou seja, não foi produzido nada, sobrou 630 horas de corte e coloração, ou seja, ainda ninguém trabalhou, digamos assim, não houve mão de obra ainda utilizada. Então aqui temos referente à sobra. Tá ok? Sobra. Opa. Sobra. E sobra. Beleza. Então, fizemos aqui uma interpretação da nossa primeira solução básica. Bom, nosso problema ainda ele não está resolvido. E por que não está resolvido? Porque o simplex o algoritmo diz que a gente não pode ter variáveis negativas na nossa última linha aqui. E a gente tem, que é o menos 10 e o menos 9. Negativas
e devem ter variáveis igual a zero ou maior que zero, tá? Bom, então a gente vai fazer uma próxima interação. E para fazer isso, a gente tem que saber quem sai da base e quem entra. Bom, quem entra na base? Quem entra é sempre o maior valor absoluto entre os negativos. E o maior valor absoluto entre os negativos é o 10, porque 10 é maior que 9. Então, é a coluna do x1 que vai entrar. E quem sai? Para a gente saber quem sai, a gente vai ter que dividir os valores da última coluna, do valor aqui, pela coluna de quem entra, tá? Então, a gente tem aqui os valores de B, então o vetor aqui, e o vetor de x1 também. E aqui a gente tem o nosso resultado, e através desse resultado a gente vai saber quem que sai. Bom, fazendo aqui a divisão, a gente vai ter, vou usar aqui o próprio Excel, C32 dividido por D32. Isso. Beleza, temos aqui, vou aplicar o mesmo para todos os outros. E quem é que sai? Quem sai é o menor valor positivo entre esses números. Tem que ser o menor valor positivo. Se tivesse algum negativo aqui, a gente não consideraria. Beleza? E aqui a mesma coisa se aplica. Se a gente tivesse algum valor positivo aqui, a gente não aplica para valores positivos. Aqui é para negativos. E o menor valor positivo é o 70. E o 70 é representado por F3. Então, F3 é quem sai da nossa base. Tá? Bom, então vamos fazer a montagem do nosso novo quadro. Vou copiar aqui o quadro para ficar mais fácil, mas a gente vai zerar esses valores aqui. Então a gente vai ter a nossa segunda interação para a montagem do quadro. Beleza. Então, quem é que sai? F3. Quem entra? X1. Opa, X1. Beleza. Então temos aqui. Vou apagar esses valores. Calcularemos outro. E vou estar explicando como a gente calcula. Bom, como que é feito o cálculo agora desta nova tabela. Primeiro, vamos marcar aqui quais são as nossas colunas. Então, cor de preenchimento, vou marcar aqui com verde. E aqui a que sai é esta. Beleza? Legal. Bom, como é que faremos agora para tá montando esse novo quadro? Na coluna, no item pivô, que é o encontro da coluna com a linha de quem sai, então a coluna de quem entra com a linha de quem sai, colocaremos 1 e nos demais 0. 0, 0, 0, 0 no lucro. E agora, esses demais itens aqui, teremos que dividir a linha de F3 anterior por 1. Por que por 1? Porque é a divisão que vai manter o nosso valor como 1 aqui. Então, vamos supor que aqui fosse 2. Então, dividiríamos todos os outros itens por 2 também. Mas aqui é 1, então a gente vai dividir tudo por 1. E divisão por 1 é tudo igual, então vai se manter aqui nossos valores, tá? Então, vou copiar aqui e vou só tirar o preenchimento. Opa. Aqui, beleza. Então, a gente copia aqui. Beleza. E agora as novas linhas. Como é que a gente vai fazer para calcular as novas linhas? Basicamente, a gente vai pegar a nova linha. Então, acho que é melhor colocar aqui, ó. Então, para montar a linha de F1, a gente vai pegar 1, 0,66, 0, 0, 1 e 0 e o 700. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
o cruzamento da coluna x1 com o cruzamento da linha F1 e pegar o valor que encontramos aqui. Então, vamos pegar o valor de 0,7 e fazer o que com ele? Multiplicar por menos 1. Então, aqui entrará menos 0,7. Tá? Vou copiar aqui. Beleza. E após isso, o que a gente vai fazer? Somaremos com cada valor da linha aqui, ó. Então, somaremos com os próprios valores, tá? Então, vou trazer aqui para a linha, só para ficar mais fácil para eu estar colocando. 0,7, 1, 1, 0, 0, 0 e 630. Vou apagar aqui a linha. Definir. Beleza. E o resultado da nova linha será o quê? Será a multiplicação de A48, então A48 vezes B48 mais, então, mais C48. Então, temos aqui que o nosso resultado é 0, que é o valor que a gente colocou aqui, então ele se mantém. Então, vou estar fazendo isso aqui para os próximos resultados. Então, a gente tem aqui a nossa nova linha. Então, vou estar colocando 0, já está, 0,538, 1, 0, menos 0,7, 0 e 140. Beleza? Bom, F2. F2 a gente vai fazer a mesma coisa. Então, primeiro, quem são os valores da nova linha de x1 ali? São esses, então a gente repete. Qual que é o valor que está na intersecção de x1 com F2? Vamos ver aqui, ó, x1 com F2, 0,5. Vamos multiplicar por menos 1, fica menos 0,5. Então, menos 0,5. Então, vamos aplicar aqui. Opa. Aqui, aqui, aqui. E vamos pegar os valores da linha de F2. Vou trazer eles para cá para ficar mais fácil novamente. Não precisar ficar subindo. Então, aqui é 0,5. Aqui é 0,83. 0,5. Oh. Aqui é 0. 1, 0, 0, 630. Tá? Deixa eu excluir agora essas linhas. Deixa eu apagar. Beleza? Temos aqui para F2, tá? Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar F48. Então, vou até copiar esse mesmo cara aqui. F48 mais G48. F48 vezes o menos 0,5 mais 0,5. Então, deu 0. Então, tá trazendo aqui os mesmos valores, tá? Deixa eu ver se está tudo correto. Perdão, aqui é 600, tá, gente? Perdão, fui colocando errado, aqui é 600. Beleza. Então, beleza. Então, temos aqui o nosso resultado da nossa outra linha. Então, aqui é F2, 0, 0,5. 1, menos 0,5, 0 e 250. Então, fica 0, 0,5, 0, 1, menos 0,5, 0 e 250. Vamos fazer isso aqui também para F4, tá? Então, vou colocar aqui embaixo F4. 4. Mantém aqui. Qual que é o valor de encontro de F4 com x1? É 0,1. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 0,1. Aqui, vamos estar colocando os valores da linha de F4. Então, 0,1,
0,25. 0,001. Então tudo 0, 0, 1 e 125. Beleza. Então temos aqui os nossos valores da linha 135, gente, perdão. 105 os valores da linha de F4, tá? Então vou trazer esses valores para cá. Para cá. Então a gente tem 0, 0,184, 0, menos 0,1. Opa, perdão, aqui é 0, aqui é menos 0,1. Aqui temos 1 e aqui 65. E agora vamos fazer isso para a coluna, para a linha de lucro, perdão, para a linha de lucro do L. Vamos para a linha do L. A gente mantém aqui essa coluna. Agora o encontro lá é menos 10. Menos 10 vezes menos 1, 10. Então o valor aqui é 10. Opa, troquei de aba. Opa, 10. Beleza. E aqui a gente vai trazer, então é menos 10, menos 9, 0, aqui tudo 0 e aqui também 0 até o final. E aí a gente tem estes valores, tá? Então, 0 que já estava, menos, opa, menos 2,4, e a gente repete nossos zeros. Oh. Aqui é 10, aqui é 0 e aqui é 7.000. Vou pintar esse quadro aqui para ficar, adicionar bordas neles para ficar mais fácil. Também. Perfeito. Então temos aqui o nosso novo quadro e a gente pode tirar uma nova solução dele. Bom, vamos montar nossa outra solução. Aqui, gente, só interação, tá? Não é a primeira. Não é a segunda. Bom, solução. Solução. O que tiramos aqui de solução dessa interação? Vamos colocar aqui novamente as nossas variáveis básicas e não básicas. Nossas variáveis básicas. O x1 não é mais uma variável básica. Tá ok? Então o x1 a gente tira. A gente tira. O x2 ele continua sendo uma variável não básica. Então x1 virou uma variável básica e x2 é uma não básica. Então x2, quanto que ficou? O valor de x2 ficou 0 por ele estar na base. Beleza? E a nossa outra variável não básica agora é o f3. Então aqui, que representa a sobra. Sobra. Beleza. E as nossas novas variáveis básicas, aqui eu vou trazer o x1. Colocar ele aqui para baixo. Descer essas duas aqui. Tá. Aqui significa a produção. E aqui as demais sobras. Bom, vamos colocar agora os valores de x1. Olhando o quadro, x1 foram produzidas 700 bolsas. Então teve uma produção de 700 para x1. Tá? Bom, F4, F1
teve uma sobra de 140 horas, então ainda está sobrando 140 horas não utilizadas. F2, 250. Então, 250. E F4, ainda está sobrando 65 horas de F4. Beleza. E o nosso lucro foi para 7.000. Ok. Vou afastar um pouco o lucro aqui. Porque o que acontece? A gente teve essa produção de X1 de 700. E tivemos a sobra de 250 horas ainda de costura, se não me falha a memória, de corte e coloração, perdão. Então, quantas horas que foram utilizadas? Ou seja, foi utilizado que é 630 menos 250, que isso aqui dá um total de 490. É isto, exatamente. Vou pegar a calculadora aqui. 630 menos 250. Opa. Deixa eu olhar corretamente. Ah, errei aqui no número de X1. X1 aqui é 140. Tá. X1 140. F2 250. Coloquei errado. E F4 65. Agora sim está correto. Bom, temos aqui. Ver quanto tempo de vídeo já deu. Beleza. Então temos aqui uma sobra de 140 de F1, que é 140 horas de corte e coloração. A sobra também de 250 horas para a produção da parte de costura. E 65 horas ainda de sobra de inspeção e empacotamento. Detalhe que F3, que é a costura, que é o acabamento, perdão, não sobrou nada. Então foi utilizado todo o recurso de costura, tá? Então, vou trazer um pouco para cá para estar colocando essas questões. Então, que teve uso total de F3, que o seu início de F3 era 700 horas de costura. Isso. Não, de acabamento. Acabamento. Agora F1, que é corte e coloração, foram usados total do que? De 630, que foi o inicial, menos 140, que dá um total de 490. Agora vou fazer a conta correta aqui, ó. 630 menos 140, então 490, beleza? Vamos fazer aqui o resto. Então aqui foi usado um total de F2 era 600 menos 850, vai dar um total aqui de 350 pra gente. Então, usado um total, então foram gastas 300 horas aí com F2, tá? Com costura. E por último aqui, F4, usado um total de 135 menos 65, que dá aqui pra gente um total de 70, tá? Beleza, então a gente fez aqui a nossa primeira análise. Bom, a gente chegou no final do simplex, no final do algoritmo do simplex? Ainda não. Por que não? Porque ainda não foi atingida a nossa condição de parada. E o que é a condição de parada? É não existir números negativos aqui na nossa última linha. E ainda, como a gente pode ver, a gente tem um menos 2,4. Então será necessária mais uma interação, tá? Então, vamos fazer aqui nossa segunda
Interação. Beleza. E aí, a gente vai ter a nossa montagem do nosso novo quadro. Tá? Vou descer aqui, porque a gente vai precisar definir quem entra e quem sai da base novamente. Tá? Então, vou trazer esse mesmo quadro para cá. Claro, tirando aqui, né? Quem entra e quem sai. Bom, nossa coluna de B agora. Quem que é a nossa nova coluna de B? São todos esses valores aqui, ó. Vamos trazer eles para cá. Agora, quem que é a linha que sai? Que entra na base, né, na real. É o x2. Por que o x2? Porque ele é o maior valor absoluto negativo. O maior valor negativo absoluto é ele. Então, a gente só tem também o x2 aqui. Então, o x2 é o cara que vai entrar na base. Então, a gente vai trazer aqui os valores de x2. Tá? Então, vamos copiar aqui os valores de x2. A gente traz aqui os valores para x2. Beleza? Bom, tendo aqui os valores de x2, a nossa regrinha é o quê? Que agora quem sai, o valor que sai da base, cadê? O valor que sai da nossa base é o menor valor positivo. E o menor valor positivo aqui que temos é 260, 50, 160, 353. O menor valor positivo aqui é o F1, tá? Então quem sai dessa vez é o F1. Então a gente põe aqui F1. Beleza? Bom, ok. Temos aqui nossas colunas aqui que saem e que entram. Vou repetir o quadro, tá? Para ficar fácil. Para eu estar colocando aqui. Quem sai é o F1 e quem entra é o X2. É isto. Beleza. Ok, perfeito. Vou remover todos estes valores daqui, que agora se trarão valores novos. Beleza. Bom, vamos fazer aquela mesma coisa, que é estar encontrando nosso valor pivô. Então, o valor pivô é o encontro da coluna de que entra com a linha de quem sai. Então, encontramos aqui, é o 0,538, tá? Então, o que a gente vem fazer agora é colocar 1, 0, 0, 0 e 0. E agora, a gente vai dividir todos esses itens desta linha por 0,538, que é para manter o valor 1 aqui. A gente precisa que o valor seja 1, então a gente divide todo mundo da linha por o mesmo valor que virou 1. Então, dividindo aqui, a gente tem 0, a gente tem 1. Então, dividindo aqui o próximo valor, que é 1, a gente vai ter 1,85 aproximadamente, tá? Então, aqui a gente vai ter 0, a gente vai ter menos 1,3, tá? Então, a gente tem o valor de 0,7 dividido por 0,538, a gente tem menos 1,3, 0. E aí, 140. Então, vamos fazer aqui, ó, 140 dividido por 0,538. A gente tem aproximadamente 260,22, tá? E agora é aquele mesmo esquema para estar calculando as próximas linhas. Vou copiar aqui de F1, tá? Para facilitar. Então, a gente tem aqui a nossa nova linha de quem entra. Então, aqui é 1,85 na verdade. 85, 0, menos 1,3,
0 e aqui 260. Bom, agora este valor aqui é o encontro da linha de F2 com a coluna de X2. E quem que é este valor? É 0,5. E é ele multiplicado por menos 1. Então, vou colocar aqui, ó. E agora a gente traz os valores da linha de F2 antigo, tá? Então, vamos estar trazendo aqui. Então, aqui é 0, 0,5, aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 0,5, 0 e 250. Então, vamos olhar aqui. É isso mesmo, 0, 0,5, 0, 1, menos 0,5, 0, 250. A gente traz aqui e a gente tem o nosso novo resultado, a nossa nova linha. Tá? Então, vamos estar colocando aqui no nosso quadro 0. Aqui se mantém 0, aqui se mantém menos 0,925. Aqui na nossa linha de F2, 0,15. É isso? Ou é 0, 0, 0, e 0, 0, menos 0,925, 0, 0,15, 0 e 100, opa, 119,89. Beleza. Próxima linha. Aqui não é de F1, é de F2, tá? Então aqui é de F. Aqui é de X1. Então, X1. A gente vai ver um encontro aqui, ó. X1, 0,66. Então a gente vai pôr 0,66. Quantas horas deu de aula aqui? Beleza. 1,66. E agora a gente vai trazer os valores da linha de X1, tá? Vou trazer aqui para ficar mais fácil para eu pôr. Então aqui é 1, 0, menos 1, 0. Aqui é 0,66, 0, 0, 0, 1, 0 e 700. Tá ok? Vou apagar isso aqui. Delete. Opa. Vou tirar a marcação aqui da tabela. Opa, não está saindo marcação, deixa eu voltar aqui. Aqui vai ficar mais fácil. Beleza. E aqui a gente tem a nossa nova linha. Então a gente tem 1, menos 1,221. 58, 0, 528,25 aproximadamente, tá? Beleza, então temos a nossa nova linha. Vamos agora fazer para a linha de F4. F4. Vamos manter esses números. Vamos ver onde que dá. Aqui F4 com X2, 0,184. Deixa eu ter aqui, ó. Menos 0,184. E aqui a antiga linha, né? Deixa eu dar uma olhada. 00. Beleza. Passar ela aqui. Então a gente vai ter aqui
0, 0,184, 0, 0, menos 0,1, 1 e 65. E aí temos a nossa nova linha de F4, tá? Então vamos colocar 0. Que temos menos 0,34, 0, 0,13 aproximadamente, tá? Vou deixar aqui. Tá mais perto de 0,14, vou deixar 0,14. 1 e aqui 17,11. E agora a última linha que falta é o nosso lucro. Lucro. Nossa antiga linha de lucro. Vamos ver aqui qual que é o pivô. É o menos 2,4 multiplicado por menos 1, 2,4. Beleza. Agora vamos trazer os itens para cá. Então, é 0, menos 2,4, 0. Temos próximo valor 0 também. 0, 0. 10, 0 e 7.000, que foi o lucro anterior que a gente tinha. E agora temos a nossa nova linha do lucro, a nossa função objetivo, né, na verdade. 6,88 e 0. Opa, coloquei certo, aqui é 0 na verdade. 6,88, 0, 7.624,52 vou pôr. Bom, beleza, temos aqui nosso segundo quadro da nossa segunda interação. Eu vou copiar aqui a nossa solução de antes, né? Que a gente vai seguir mais ou menos o mesmo modelo, tá? Nossas variáveis não básicas. Quais são as variáveis não básicas agora? É F1 e F3. E o F1 agora ele teve nada de sobra. Então a sobra dele foi 0. E teve o seu uso total de 630 horas, que era a quantidade de horas iniciais dele. Então se a gente voltar aqui, ó, 630, tá? E pro F3 a mesma coisa, tá? Beleza. E agora as nossas variáveis básicas é o que? É x1 e x1 valendo 528. Então, vou trazer x1 aqui, ó, 528,25, tá? Então, a gente teve isso de produção. F1 não está mais, ela não é mais. Então, F agora entra no lugar o x2. E o x2, quanto que foi a produção de x2? Vamos dar uma olhada. A produção de x2, 260. 260,22, tá? 0,22. Isso foi de produção de x2. Beleza. F2. Quanto que a gente teve de F2? 119. Isso totaliza uma sobra. Então, F2 era de 600 menos 119,89. Isso aqui dá 580,11, tá? E F4, quanto que a gente teve de uso de F4, de sobra, perdão, de F4? 17,11. Então a gente teve aqui uma sobra ainda de 17,11 horas do F4, que o F4 ele é inspeção e acabamento, tá? Menos 17,11. A gente tem aqui, vamos calcular.
135 menos 17,11, 117,89, beleza? E agora o nosso lucro ele foi aumentado e ele foi aumentado para 7.624,52 aproximadamente. Então, a gente tem aqui a nossa nova solução, nosso novo problema, nossa nova interação. Beleza? Bom, vamos continuar aqui o último requisito da nossa atividade, que é a análise de sensibilidade. Beleza? Vou colocar aqui análise de sensibilidade. Bom, temos x1, que é x1, que é a produção de bolsas padrão, x2, que é a quantidade de bolsas de luxo. Temos F1, que seria o corte e coloração. F2, que seria costura. F2, costura. F3, acabamento. F4, inspeção e empacotamento. E por fim o L, que é o nosso lucro. Lucro. Nosso lucro, beleza. Bom, vamos definir aqui qual que é o tipo dessas variáveis. Então aqui é uma variável de decisão. Então, x1 é uma variável de decisão. x2 também. F1 é de folga. F2 também, F3 também, F4 também. E o lucro é a nossa função objetivo. Correto? Beleza. Quais são os valores iniciais? Valor inicial desses caras. Então, o x1 começou com 0, 0. O corte, como a gente viu, era 630, F2 600, F3, que é o acabamento, 700, F4 135 e o lucro em 0. E o valor final que tivemos para cada uma deles é que, cadê? Deixa eu listar a tabela aqui. Inicial, no final, e para cada uma aqui, final, tivemos esse resultado aqui. Então, x2 ficou 260, 22, x1 528 e 28,25, F1 ficou 0, F2 ficou 119, F3 0, F4 é 7,11, isto, e o lucro obtido foi 7.624,52, beleza? Então, é um recurso básico. Então, x1, sim, quer dizer, vou colocar só básico aqui. É básico, então sim, é básico. X2 também. Aqui não é, F1 não é básico, F2 sim, é básico, F2. O F3 não é básico, F4 sim, é básico. E o lucro
também é básico. Mais lucro aqui. Beleza, tirar esse 0. Vamos ver essa coluna pra cá. Beleza. Bom, é um recurso escasso. É um recurso escasso. No caso, para cá a gente não aplica para as variáveis de decisão, apenas para folga. É escasso? Sim. Por quê? Porque foi usado toda a disponibilidade de corte e coloração. F2 é escasso? Não. Por quê? Ainda sobrou 119 horas para costura. F3 é escasso, F4 não. E o lucro a gente não aplica. Aqui a sobra. Então, aqui não tem sobra, aqui a quantidade, é a variável de decisão, quantidade de produção. Vou até padronizar aqui, ó, produção, pré-produção. Beleza. Então, teve sobra? Sim. Aqui, né, nesse caso. Aqui, não. Aqui teve sobra para F2? Sim, de 119. Aqui teve sobra no acabamento? Não. Teve sobra no F4? Teve. E para o outro aqui, a gente não aplica isso. Para do lucro. Então, e o uso do recurso? O uso do recurso a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar, aqui no caso é D116, então D116 dividido pelo valor final, então que é E116. Opa. Então uso aqui, dividir não, perdão, a gente vai tirar, né? Aí, então o uso aqui foi inteiro, aqui não tem uso, aqui não tem uso, e aqui foi total. Aqui foi 480 de uso. Aqui foi total no acabamento. E para inspeção e empacotamento foi de 117,89 de uso do recurso. Próximo ponto aqui é o nosso preço sombra. Beleza, vamos calcular aqui o nosso preço sombra. Bom, o preço sombra aqui, para ser calculado, ele não se aplica às variáveis de decisão e nem para o lucro. E o preço sombra é o que está no último quadro que a gente fez. Então, F1, 4,44, F2 é 0, F3, 6,88 e o F4 também é 0. Beleza. Nosso custo reduzido é 0 para x1, 0 para x2 e não se aplica para as demais variáveis. Beleza, agora faremos o cálculo das variações. Vou deixar a tabela aqui. Deixa eu escrever cálculo das variações. Então, aumentar, reduzir, máximo e mínimo. Beleza? Então aqui, só para enquadrar melhor. Beleza, então vamos calcular. Deixa eu só definir os valores que não existem, tanto para o lucro quanto para x1 e x2. Beleza, então vamos calcular aqui primeiro quanto pode aumentar e quanto pode reduzir o F1. E para fazer isso, a gente vem aqui na nossa tabela, copia os valores de B. Vamos aqui no F1. E aqui o resultado.
A 123 dividido por B 123 vezes menos 1. Então, vamos definir aqui. Bom, e o quanto ele pode aumentar é o menor valor positivo. Então, em 50,32 ele pode aumentar. E o quanto ele pode reduzir é o equivalente ao menor valor negativo. Então, é 140,65. Vamos fazer agora para o F2. A gente copia também nosso B. Vamos pegar o F2. Copiamos F2. Opa, copiei muito. Deixa eu pegar novamente. F2. Está vindo com... Cadê? Opa. Aqui é 0. Acredito que seja 0. Beleza. Vamos trazer aqui. Trazer para cima. Aplicar aqui para ficar certinho. Beleza. E vamos pegar o resultado. E pegar toda a coluna. Bom, teve alguns que não foi possível dividir por 0. E isso significa que nosso valor é infinito para o quanto ele pode aumentar. Tá? Quanto ele pode aumentar é infinito. E quanto ele pode reduzir é 119,89. Agora vamos fazer a mesma coisa para o F3. 3 aqui, vou pegar a coluna, colar a coluna, pegar o B, pegar essa coluna aqui também. Bom, o F3, quanto ele pode aumentar é em 200,16 e o quanto ele pode reduzir é o menor valor negativo, que é 122,21. E por último, o nosso F4. Vou pegar o F4 aqui. Colar ele aqui, vou pegar o B, colar o B. E nossa coluna de resultado. Beleza, então tivemos que ele pode aumentar, aumentar infinito, escrevi errado também, infinito. E o quanto ele pode diminuir é um valor de 17,11. Beleza. E agora o máximo que a gente tem aqui é de 630. Então 630 fica na I116 e 116 mais o quanto ele pode aumentar. Então é L 116, beleza? É isso. Vamos aplicar aqui para os demais. Aqui no caso com a soma de infinito, ele pode aumentar infinito. Infinito. Beleza. Bom, aqui como temos valores nos dois, ele pode ser somado aqui, então 700 mais 200, 900. E aqui infinito, já que a soma é com infinito, então o valor mais infinito do infinito. E o mínimo a gente calcula pegando o I116 novamente, menos o quanto pode se reduzir. Então, menos I, e não, M, ponto 116, beleza? Vamos aplicar aqui para as demais linhas. Então, F2 aqui
pode diminuir até 360. O F3 até 577,72. E por último, temos aqui de 100 e... Opa, essa cometeu um equívoco aqui, que na verdade não é com o uso, né? Que eu estava aplicando o uso, mas na verdade é com a coluna do valor inicial, na verdade, né? Então acabei cometendo um equívoco aqui. Então vou trocar aqui onde está I pela coluna aqui, que é D, na verdade. Então vamos aplicar aqui o D. Opa. D116 mais... Opa, vamos alterar aqui. Onde está infinito está correto, mas vamos alterar aqui para o valor inicial, que é D, 116. Então, D 116 mais L 116. Pronto, agora sim estamos fazendo correto. Aqui os valores se manteve iguais por conta de termos todo o uso aqui. Então a gente fez todo o uso, por isso eles se mantêm iguais ao valor inicial. Mas teremos alteração aqui nas outras variáveis de folga. Então aqui seria D116 menos a nossa redução, que é o M116. Pronto, agora estamos colocando corretamente nossos valores. Beleza. E finalizamos agora só com apenas este erro aqui. Na verdade não é a coluna do uso, mas sim a coluna do valor inicial que devemos fazer as operações para sabermos o máximo e o mínimo. E finalizamos aqui então a aula.